Olá! O nosso grupo é constituído pela Alexandra, pela Laura e a Tatiana, sob a orientação da professora Laura Viegas. O tema escolhido para aprofundamento e reflexão teórica como área de intervenção de enfermagem foi Prevenção e controle da infecção do catéter venoso periférico no adulto em internamento hospitalar, intervenções de enfermagem. A cateterização venosa periférica é um procedimento comum realizado pelo enfermeiro para a administração de terapêutica endovenosa, transfusão de hemoderivados, fornecimento de suporte nutricional e sempre no acesso direto à corrente sanguínea. Ou seja, é um procedimento complexo, uma vez que se verifica a necessidade de cuidados específicos no que respeita à escolha do catéter, manutenção, penso utilizado e prevenção de complicações. Apesar de necessário e benéfico para a pessoa hospitalizada, o catéter venoso periférico é uma técnica invasiva que pode originar a propagação de micro-organismos em locais idealmente estéreis, resultando numa infecção da corrente sanguínea, associada aos cuidados de saúde. Segundo o que a nossa experiência em ensino clínico ilustra, a maioria dos clientes internados necessitam de um catéter venoso periférico em algum momento do internamento, exigindo rigor na intervenção de enfermagem baseada nas boas práticas durante a inserção, manutenção e remoção. Deste modo, definimos como questão orientadora do trabalho monográfico quais as intervenções de enfermagem que, durante o internamento hospitalar, previnem a infecção da corrente sanguínea associada ao catéter venoso periférico no cliente adulto. O grupo desenvolveu o tema sob a teoria das necessidades humanas fundamentais de Virginia Anderson, nomeadamente a NHF Evitar os Perigos. Nesta está incluída a prevenção de infecção. Acreditamos que se os cuidados de enfermagem forem prestados de forma a preservar a segurança do cliente, que passa por prevenir e controlar os riscos e complicações associados ao CVP, isto irá contribuir para a celeridade do tratamento do cliente, podendo assim progredir para a sua independência. Definimos assim como objetivo geral analisar as intervenções de enfermagem na prevenção da infecção da corrente sanguínea associada ao catéter venoso periférico no adulto em internamento hospitalar. Para objetivos específicos, definimos descrever intervenções de enfermagem que permitem a infecção durante a colocação, manipulação e remoção do catéter venoso periférico, identificar as complicações da infecção por CVP, resumir as boas práticas de enfermagem baseadas na evidência para a prevenção da infecção por CVP. Deste modo, utilizamos a revisão narrativa da literatura segundo o referencial teórico de Cronin, Ryan e Coghlan, de 2008. Para a recolha de informação, consultamos 7 bases de dados disponíveis em Virtual Private Network da Biblioteca Virtual do Centro de Documentação da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa e também a plataforma de livre acesso PubMed. Os escritores definidos foram catéter venoso periférico, infecção, intervenções de enfermagem, internamento hospitalar e adulto. Estes traduzimos para a língua inglesa e espanhola de modo a enriquecer a pesquisa. Numa primeira fase, obtivemos 580 artigos, aos quais foram aplicados limitadores de pesquisa, a data da publicação dentro dos últimos 10 anos e o acesso ao texto integral, do qual resultou 380 artigos. Com a leitura do título e do resumo, foi possível excluir 339 artigos, com uma das razões ser o conteúdo dos mesmos não se enquadrar no âmbito do tema de pesquisa e, posteriormente, com a leitura integral do texto, obtivemos 20 artigos que respondiam à questão de partida. Foram ainda utilizados 2 artigos de literatura cinzenta para complementar a informação e cruzámos com a informação com fontes oficiais, como a CDC, por meio do documento Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections, de 2011, atualizado pela última vez em 2017. Utilizámos também as recomendações e normas portuguesas materializadas por vários documentos em vigor, entre elas recomendações para a prevenção da infecção associada aos dispositivos intravasculares da Direção-Geral de Saúde. A nível de trabalho de grupo e devido à situação pandémica, face às medidas de contingência, tornou-se necessário implementar estratégias de readaptação do trabalho em grupo, com recurso às redes sociais, Gmail Drive e Microsoft Teams. Relativamente aos resultados que obtivemos através da revisão narrativa da literatura, quanto às indicações clínicas, deve ser colocado um catéter venoso periférico quando é expectável que a duração da terapia endovenosa seja inferior a 6 dias e o mesmo não seja necessário para procedimentos major como hemodiálise, quimioterapia, administração de fluidos em grandes quantidades, entre outros. Quando é expectável alguma destas situações, é preferível a inserção de um catéter venoso central.
A prática de inserção do catéter venoso periférico deve, portanto, ser um ato refletido. Não devem ser utilizados adereços como pulseiras, relógios, anéis ou fios compridos durante a prestação de cuidados, uma vez que aumentam o risco de transmissão cruzada. Relativamente ao tipo de catéter, este deverá ser selecionado de acordo com a finalidade, o tempo de duração e a experiência individual do profissional. A literatura cinzenta acrescenta também o calibre da veia como um fator decisivo. Quanto aos locais de inserção do catéter venoso periférico, não existe unanimidade entre os autores acerca do local exato de inserção. Todos os autores concordam que deverá ocorrer nas extremidades superiores pelo maior conforto e menor risco de infecção. Quanto ao local exato, um estudo revela que áreas dorsais e do cotovelo apresentam maior risco de flebite devido às movimentações mecânicas. Outro estudo revela que a região da fossa antecubital e veias do antebraço diminuem em 40% o risco de flebite. Por fim, outro estudo revela que regiões do braço, antebraço e áreas dorsais da mão e pulso devem ser escolhidas em detrimento da fossa antecubital, associada a maior risco de flebite. Todos os profissionais devem aderir a uma técnica correta de descontaminação das mãos antes de manusear o catéter venoso periférico. Isto inclui a higiene das mãos, que deverá ser realizada com solução antisséptica de base alcoólica, SABA, ou então água e sabão, se visivelmente sujas. A técnica utilizada deverá ser a técnica ascética no touch, juntamente com a utilização de luvas limpas. Quanto à desinfecção do local de inserção do catéter, estudos demonstram que uma desinfecção apropriada do local de inserção do catéter venoso periférico com uma solução cutânea antisséptica ajuda na prevenção de infecções. Atualmente, uma única aplicação de clorohexidina a 2%, álcool a 70% ou iodo ou povidona é a medida adotada e recomendada para a desinfecção do local de inserção. Contudo, estudos demonstram que a solução alcoólica de clorohexidina a 2% é mais eficaz comparativamente à solução de iodo ou povidona a 10%. Quanto ao penso ideal, de acordo com o estudo, deve ser utilizado ou um penso de gás esterilizado, observado e substituído a cada 2 dias, ou um penso transparente semipermeável esterilizado, observado e substituído de 7 em 7 dias. Se houver umidade, sudorese ou sangue, deve ser utilizado um penso de gás não oclusivo. Relativamente à manutenção do catéter, deve ser realizado flush de solução salina ao invés de heparina, uma vez que é mais seguro e barato. O flush deve ser realizado a cada 8 horas, ou seja, uma vez por turno. Quanto à desinfecção dos obturadores, um estudo revela que sem desinfecção aproximadamente 50% dos obturadores ficam contaminados, pelo que precisam ser sempre desinfetados de forma eficaz antes da sua utilização. A desinfecção deverá ocorrer com uma compressa impregnada em álcool isopropílico a 70% ou solução de gluconato de clorohexidina a 2% em álcool isopropílico a 70%, associado a um mecanismo de fricção. Relativamente à suspeita de infecção, o cliente com um ou mais catéter venosos periféricos que desenvolve febre e ou sinais de sepsis em outros focos clínicos, a suspeita fundamenta-se nos antecedentes de manipulação inapropriada e uso prolongado do catéter venoso periférico e, portanto, deve-se retirar de imediato o CVP. Quanto à avaliação de flebites, recomenda-se o uso de uma escala apropriada para avaliar a flebite, de modo a prevenir o seu desenvolvimento. Propõe-se a escala Visual Infusion Phlebitis, que foi desenvolvida há 20 anos por um enfermeiro. Esta escala apresenta 6 níveis e, de acordo com as características do local de inserção do CVP, o profissional atribui um nível ao cliente e segue as recomendações de intervenção de enfermagem específicas do mesmo nível para diminuir o desenvolvimento de flebite. Em relação à frequência de substituição dos catéteres venosos periféricos, segundo a revisão narrativa da literatura realizada, foi consensual entre vários autores que este apenas deve ser substituído quando clinicamente indicado. Isto porque vários estudos demonstraram que catéteres venosos periféricos mantidos in situ por mais de 3 dias não estavam associados a risco aumentado de dor, flebite, infecção da corrente sanguínea ou outras complicações. Além disso, a colocação do catéter venoso periférico pode tornar-se mais difícil após funcionamentos frequentes das veias.
Esta política permite uma redução significativa dos custos da sobrecarga da equipa, além de poupar o cliente a dor desnecessária. Por isso, os catéteres são observados a cada troca de turno e substituídos somente quando clinicamente indicado, por exemplo, quando tem sinais de infecção, bloqueio ou filtração. Quanto à remoção do catéter venoso periférico, para retirar um CVP é necessário realizar a higienização das mãos, utilizar luvas limpas e depois da sua remoção aplicar pressão sobre o local de inserção, aproximadamente 2 a 3 minutos. Capdevila et al. Referem que catéteres venosos periféricos colocados de forma urgente ou sem considerar as regras básicas de higiene devem ser removidos e, para este autor, substituídos em 48 horas para evitar o risco de infecção. Já para Pérez Granda, quando não é possível garantir a aderência às diretrizes pelos profissionais em situações urgentes, os catéteres venosos periféricos devem ser substituídos em 24 horas. Relativamente à formação, atualmente programas de formação, auditorias e sessões formativas sobre práticas de inserção e manutenção do catéter venoso periférico para enfermeiros demonstram eficácia na prevenção de infecções. Os autores ressalvam a importância de uma atualização contínua da formação, a definição de um método uniformizado e de um feedback em relação às práticas adotadas. A inserção do catéter venoso periférico e a gestão dos cuidados associados à sua manutenção e remoção são intervenções autónomas da responsabilidade do enfermeiro, implementadas com rigor técnico e científico à luz do conhecimento atual, garantindo a segurança do cliente hospitalizado, que passa pela identificação tão rápida quanto possível de potenciais problemas no cliente, prevenindo a infecção da corrente sanguínea associada à sua utilização. A elaboração e aplicação de bundles a nível institucional, a formação contínua, a utilização de escalas e a implementação da norma de registro eletrónico sobre inserção, manutenção e remoção do CVP são medidas promotoras de consciencialização e motivação para a adoção das boas práticas baseadas em evidência científica. A experiência do grupo em contexto de ensino clínico revela que, na generalidade, existem boas práticas relacionadas aos cuidados com a inserção e manipulação do catéter venoso periférico, contudo, como principal falha das recomendações preconizadas, o grupo observou que, por vezes, estes dispositivos mantêm-se in situ depois de alterado o plano terapêutico do cliente de endovenoso para perós, mantendo o cliente assim desnecessariamente o catéter inativo. As razões apontadas para esta prática baseiam-se numa conduta de, em caso de haver necessidade de ter um acesso venoso permeável. Pelo exposto, podemos concluir que tanto o objetivo geral como os específicos foram atingidos. Conseguimos identificar quais as intervenções de enfermagem na prevenção e controle de infecção associada ao CVP no adulto em internamento hospitalar. Como alunos do último ano do curso de enfermagem, este tema demonstrou-se pertinente, uma vez que a punção venosa constitui-se uma prática comum em ambiente hospitalar e quer os enfermeiros, quer outros elementos da equipa multidisciplinar devem contribuir para a segurança do cliente. Para isso, é necessário recorrer aos dados da evidência científica atual, de forma a prestar cuidados de excelência.